Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno. Nós vamos aqui então para a segunda parte da nossa lição, que vai falar sobre aprender a ouvir. Diz aqui, o sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos, porém na multidão de conselhos existe segurança. Então aqui neste primeiro início desta segunda parte desta lição sobre a importância dos conselhos, nós vamos ver aqui a importância de se ouvir. Quando nós olhamos para este provérbio, tá, ele nos faz entender que somos pessoas razoáveis quando nós damos ouvidos, a conselhos sábios, pois nem sempre nós estamos com a razão. O insensato, ele age com base a sua própria percepção, muitas das vezes errônea, enquanto o sábio, ele busca a orientação para tomar decisões e evitar o pior. Aí o pastor Valdir Alves, ele no tópico 2.1, ele vai falar sobre Jetro, e é muito interessante isso, e Paulo para os dias de hoje. Então, vamos ler parte do comentário aqui. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus, que soubessem ensinar aos outros. Então, quando nós olhamos para este segundo tópico, o item 1, nós vamos entender que, primeiro, Jetro, ele aconselhou Moisés, a delegar tarefas a pessoas tementes a Deus. Primeiro, para evitar o esgotamento e aumentar a eficiência de tudo que fosse necessário ser feito. Segundo, quer conhecer alguém, como eu já disse, dê a ele poder. Vou voltar neste tópico para falar sobre isso. Quer conhecer alguém, dê a ele poder. E você confia a ele, primeiramente, algo pequeno, e você entenderá se você pode confiar a ele algo maior ou não. A Bíblia fala que aquele que for fiel no pouco, no muito, ele será colocado. Porém, se a pessoa no pouco não consegue ser fiel, pode ter a certeza que no muito ele trará problemas para aquele que o está liderando. Quando nós falamos sobre o apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele já foca na sabedoria para a edificação pessoal e também da comunidade. Então, neste caso, tendo a palavra de Deus como regra de fé, a gente vê que a própria palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. A gente sabe que a pessoa, somente o conhecimento das Sagradas Escrituras não é o suficiente. Nós sabemos que a pessoa, ela precisa, para crescer em Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa dar lugar a uma vida espiritual, para que ela viva uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, para que também sinais sejam vistos, uma pessoa que ora e Deus opera milagres, opera maravilhas. Mas nós precisamos entender que também um obreiro que não tem conhecimento nas Escrituras, ele não tem condição de liderar ninguém. Essa é a grande realidade, porque o que faz as pessoas crescerem, e esta é uma ordenança que a Bíblia nos traz, é que nós devemos crescer na graça, ou seja, numa vida de espiritualidade, mas nós devemos crescer no conhecimento. Para que crescermos no conhecimento? Para não sermos levados por ventos de doutrinas, para não sermos levados pelas heresias.
Perdão. Existem pessoas que não têm aquela habilidade em pregar, não têm aquele conhecimento para falar, mas são pessoas que cresceram sendo ensinadas dentro de um fundamento da palavra de Deus, e elas estão firmadas verdadeiramente na rocha. Elas não se deixam ser levadas por vento de doutrina. Então, conhecimento é tão importante que a palavra de Deus vai dizer. O próprio Deus disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E depois o mesmo profeta, em nome de Deus, ele diz: portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não é uma questão de conhecer apenas uma vez e só, mas é conhecer e prosseguir em conhecer, entendendo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, e esse conhecimento que nós vamos adquirindo dia após dia é para toda a nossa caminhada cristã, não é só para aquele momento, é para toda a caminhada cristã. Então, todos os dias da nossa vida, nós devemos ter o prazer, nós devemos ter o desejo de conhecer a cada dia mais a palavra de Deus. E eu sempre costumo dizer que até em seminários teológicos, eu digo que nós não devemos conhecer a palavra de Deus simplesmente pelo fato de queremos saber mais do que os outros. Nós precisamos de conhecimento primeiro, para errarmos menos, para termos exemplos também para dar, para termos conselhos para dar. Porque quando nós pensamos assim, nós crescemos no conhecimento em humildade, nós crescemos tendo o desejo de compartilhar com amor às pessoas aquilo que nós também recebemos em meio à instrução, em meio ao conselho que foi transmitido a nós por outra pessoa também. Depois, no tópico 2.2, vai dizer aqui sobre o melhor conselho está na Bíblia. Então, eu vou ler aqui. Deus chama a atenção do seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Aí deixa-nos um versículo, o pastor Valdir Alves, que está em Provérbios 1, 25 e 26. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Tá? Então, olha, vamos tentar entender aqui este versículo. O versículo de Provérbios aqui, capítulo 1, versículo de número 25 e 26, ele nos traz a ideia de que a pessoa rejeitou o conselho de Deus e que ele avisa que quem desconsiderar os seus conselhos enfrentará consequências terríveis. Isto é o que diz aqui, o que nos faz entender o versículo de número 25. Agora, o 26, quando fala, e me rirei da vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor, nós devemos entender que aqui fala de uma reação de Deus, que será o desprezo. Porque nós entendemos, tá? Só para a gente chegar a uma compreensão, que a Bíblia, ela fala de duas vontades. Quais são elas? A vontade passiva e a vontade ativa. Quando nós falamos da vontade ativa, é aquela vontade que Deus quer para nós. É aquela vontade que Deus, ele promove uma orientação e nós seguimos aquele conselho. Nós entramos por aquele conselho e nós somos bem-aventurados. Nós vemos que as coisas, elas passam a fluir na nossa vida. E quais são qual é a vontade passiva? A vontade passiva é aquela vontade que Deus, ele não quer para nenhum de nós. Mas muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração e nós queremos do nosso jeito, que nós passamos a falar para Deus: ah, Senhor, mas eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim.
E aí Deus permite nós entrarmos por aquele caminho. E aí quando chega lá na frente, que nós nos arrebentamos por termos tomado e entrado por uma vontade da qual não era a vontade de Deus, aí nós corremos aos pés do Senhor e dizemos: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? E nós não temos respostas, porque nós saímos da vontade ativa e entramos por uma vontade permissiva da parte de Deus para a nossa vida. E nós entendemos também, aqui no tópico 2.3, a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam também em risco. Tá? Então, vou deixar 2 exemplos que estão lá no livro de 1 Reis, que mostra justamente isso. Que, da mesma forma como conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, existem conselhos que não estão alinhados com as Escrituras que nos colocam em risco. Então, vamos lá. 1 Reis, primeiro aqui, capítulo de número 12. E nós vamos falar sobre, rapidamente, vamos ler, né? Que é só para deixar o exemplo, para a gente finalizar aqui essa parte 3. 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 6 ao 8, que é uma passagem quando Roboão, filho de Salomão, ele começou a reinar e teve o reino dividido, ele ficando com 2 tribos, e Jeroboão ficando com as 10 tribos, em função do mau conselho que Roboão tomou para si. Então, olha o que diz lá. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram dizendo, ou seja, eram os anciões, eram homens sábios, homens que ajudaram na parte do conselho para Salomão. E eles vieram com um conselho bom, um conselho de pessoas que tinham maturidade, conheciam acerca do assunto, a tratar com Roboão. E ele disse, versículo 7, se hoje fores servo deste povo e os servires, e respondendo-lhes e falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E ao invés de buscar e acatar o conselho de pessoas sábias e se dobrar a conselhos de pessoas imaturas, Roboão sofreu com a divisão do reino. Já aqui em 1 Reis, capítulo 20, que é uma passagem que até nos espanta, né? Segundo Reis, né? Segundo Reis, deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro Reis, ok. 1 Reis, capítulo de número 20, tá? E o versículo de número 8. Numa ocasião que eu disse que até nos espanta, porque Acabe ainda tinha uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com Deus, a tal ponto que Deus deu vitória a Acabe diante desta guerra contra o rei da Síria, aonde a Bíblia nos fala no versículo de número 1,
que 32 reinos se juntaram com Bene-Hadad para pelejar contra Israel. E Acabe buscou a Deus e Deus lhe trouxe resposta dizendo, né, que ele começaria a peleja e que Deus daria vitória para ele na peleja. Agora, o que me chama a atenção dentro do assunto proposto é o versículo 8, que diz, e todos os anciãos e todo o povo lhe disse, não lhes dês ouvidos e nem consintas, ou seja, com os pedidos de Ben-Hadad, que disse, eu quero as suas mulheres, eu quero os teus filhos, e eu quero o melhor do teu ouro, da tua prata e das tuas riquezas. E ele teve vitória porque, ao contrário de Roboão, ele seguiu piamente o conselho daqueles que tinham maturidade. Amém? Então, nós entendemos aqui nesse segundo tópico a importância de nós darmos ouvidos aos bons conselhos. Deus abençoe em nome de Jesus.